Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está na TV Viva Promessa. Seja muito bem-vindo a mais essa pregação da Palavra de Deus. O desejo do meu coração é que Deus continue falando com você, que Deus continue edificando a sua vida, exortando o seu coração. Quero desafiar você também a compartilhar esse vídeo, a compartilhar essa mensagem lá no grupo do WhatsApp da sua igreja, lá nas suas redes sociais. Então, está lançado o desafio. Por favor, nos ajude e deixe aqui embaixo também nos comentários o lugar de onde você está nos assistindo. Mande a sua saudação ali, o seu abraço, deixe também o seu like. Isso ajuda muito para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube, tá bom? Então, nós estamos em uma jornada no livro do profeta Jeremias e hoje nós vamos falar sobre quando Deus restaura o seu povo. O desejo de Deus restaurar o seu povo. Nós vamos ver o povo de Deus nas mãos de Deus, o poder de Deus para restaurar a vida do seu povo. Depois da vinheta, nós retornamos com a palavra do Senhor. Amém, queridos e amados irmãos, é uma alegria e um privilégio retornar à exposição da Palavra de Deus. Eu já quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado aqui durante todo esse mês, onde nós expomos alguns trechos do livro do profeta Jeremias. Eu quero desafiar você que não assistiu às outras mensagens, que não assistiu às outras pregações. Por favor, quando terminar este vídeo, volte lá na playlist do programa Evangelho em Foco e assista às outras mensagens para que você possa compreender um pouco melhor essa daqui. Amém? Muito bem, então nós temos falado a respeito do profeta Jeremias, este homem de Deus, levantado em um tempo de dificuldade, um tempo de caos, um tempo difícil para o povo de Judá, um tempo difícil para o povo de Deus, quando Deus estava para executar juízo sobre o seu povo. Antes do juízo, ele levanta uma voz profética, ele levanta um homem cheio da sua graça, da unção, para falar em seu nome. Jeremias, usado por Deus, prega e grita nas ruas de Jerusalém. Jeremias, usado por Deus, abre o coração de Deus para mostrar as feridas que o pecado do povo de Deus causou ao coração do Senhor. Jeremias, também ordenado e mandado por Deus, vai até a porta do templo, como nós vimos no capítulo 7, e ele ali então expõe ao povo do Senhor a sua falsa confiança. Eles estavam confiando no templo, ao invés de confiar no Senhor. Eles achavam que enquanto o templo ficasse de pé, nenhum tipo de mal aconteceria àquela cidade. Estavam exercendo a confiança no lugar errado, na coisa errada. Haviam abandonado Deus. Nós vimos tudo isso daqui. Nós vimos no capítulo 3 que o Senhor então chama o seu povo ao arrependimento. E nós vimos que arrependimento implica em confissão de pecados, em confissão de atos pecaminosos. Arrependimento implica em concordar com aquilo que Deus diz sobre o nosso pecado. Nós vimos que Deus não apenas convoca o seu povo ao arrependimento, mas Ele também faz promessas de restauração a esse povo. Ele disse que se o povo se arrependesse, se o povo voltasse para Ele, o povo não precisaria mais da Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, pois Deus mesmo estaria com o seu povo, Deus mesmo seria manifestado no meio deles com a sua glória.
E agora eu quero concluir esta série sobre Jeremias, baseado em 2 capítulos do seu livro, capítulo 18 e o capítulo 19. Um texto muito conhecido, porque agora Deus vai demonstrar, Deus vai deixar claro para o seu povo que Ele tem a intenção de restaurar o seu povo. Deus tem a intenção de restaurar o seu povo santo, de fazer com que esse povo volte para Ele. Deus tem a intenção de restaurar a espiritualidade deles. Deus tem a intenção de restaurar a vida torta deles. Deus tem a intenção de restaurar os seus relacionamentos. Deus tem a intenção de restaurar a sociedade de Jerusalém. Deus tinha a intenção de restaurar o seu culto, a adoração no templo, os ministérios. E por isso ele então dá uma ordem novamente ao profeta Jeremias no capítulo 18, dizendo assim, capítulo 18, verso 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus então ordena ao profeta para que ele vá até a casa de um homem que produzia vasos de barro, um oleiro, alguém que é um artesão na arte de fazer potes, vasos de barro. Naquela época, essa era uma profissão comum, essa era uma profissão que havia com abundância. Muitos vasos, muitos barros fabricados por esses artesãos. E Jeremias então vai à casa do oleiro. Verso 3 diz que ele vai até a casa do oleiro e ele observa que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. O que Deus está querendo que Jeremias entenda aqui é que Deus, da mesma forma que o oleiro, da mesma forma que o artesão estava dedicado, entregue à sua obra, Deus também se dedica, Deus também se entrega diante do seu povo. Mesmo o povo de Judá estando afastado de Deus, mesmo o povo vivendo na idolatria, mesmo o povo vivendo no pecado, mesmo o povo abandonando Deus, todavia, Deus não abandonou o povo. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não deixou de trabalhar no seu povo. Deus não deixou de moldar aquele povo de alguma maneira. A prova disso está no fato do próprio profeta Jeremias. Se Deus tivesse abandonado aquele povo, Deus não teria levantado um homem para falar com eles. Assim como não teria levantado nenhum dos outros profetas em Judá, assim como não teria levantado Jeremias ou Isaías, como não teria levantado Naum, como não teria levantado nenhum dos outros profetas que levantou em Jerusalém, na terra de Judá. Ali está a evidência de que Deus estava dedicado àquele povo. Deus estava entregue, Deus estava dedicado. Embora o povo havia se afastado de Deus, Deus continuava trabalhando no meio do povo. Então, assim como o oleiro, o artesão, estava dedicado, entregue à sua obra, Deus também estava dedicado e entregue na obra do seu povo, observando o seu povo, vendo o seu povo. E o verso 4 diz, Jeremias diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Preste atenção aqui, meus amados irmãos. O vaso se desfaz na mão do oleiro enquanto Jeremias está observando. O vaso perde a sua forma. Mas aquele oleiro não pegou aquele vaso, aquele barro ainda mole, maleável e lançou fora. Ele amassou novamente. Ele novamente fez uma base de barro e ele novamente começou a moldar de novo. É isso que o texto diz, que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veja o que Deus diz no verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Preste atenção nisso daqui, meu amado irmão e irmã. O autor da restauração do povo de Deus é o próprio Deus. Deus é aquele que restaura a sua vida. Deus é aquele que tem poder para restaurar. Deus é aquele que tem poder e dá força para o abatido, para que ele se levante. É Deus quem restaura o seu povo. É Deus quem faz com que o seu povo seja avivado. É Deus quem aviva o seu povo. É Deus quem dá fé ao seu povo. É Deus que move o coração do seu povo em arrependimento. É Deus que chama o seu povo. É Deus que envia homens e mulheres, profetas, para falar da parte dele, para restaurar o seu povo. É isso que o Senhor está perguntando ao próprio povo de Judá. Não poderei eu fazer de vós? Deus pode. Isso aqui que eu quero que você entenda. Talvez você tenha nos acompanhado aqui durante todos esses dias, e eu não quero que você termine essa série esmagado. Eu quero que você termine essa série e entenda que Deus pode restaurar a sua vida, que Deus tem poder para isso, que Deus tem poder para restaurar o seu ministério, Deus tem poder para restaurar a sua vida de piedade, Deus tem poder para restaurar a sua vida de oração, Deus tem poder para restaurar a sua vida de santificação. Deus tem poder para te dar força para você continuar caminhando, para você continuar seguindo a Cristo. Deus pode. A pergunta que eu faço para você é: você crê nisso? Você crê que Deus pode te restaurar? Você crê que você, como vaso que pertence ao Senhor, como barro a ser moldado, você pode ser refeito, você pode ser transformado, você pode ser renovado? Essa é a pergunta que eu faço. Você crê que você pode ser renovado? Porque Deus pode renovar a sua vida. Deus pode renovar a sua fé, o seu coração. E o texto continua dizendo: o Senhor pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor dos Exércitos: eis que como o oleiro, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma informação maravilhosa, meus amados irmãos. Ser barro, ser vaso na mão do oleiro, ser barro na mão do oleiro, é uma preciosidade. Perceba que o chamado de Deus aqui é muito específico. Deus não disse que vocês são vaso nas minhas mãos. Aquela nação estava quebrada espiritualmente. Aquela nação estava sem forma espiritualmente. Era apenas como uma porção de barro. Não havia forma. O que Deus está dizendo é que Ele pode dar forma ao barro. O que Deus está dizendo que é um privilégio, mesmo amassados, mesmo sem forma. E aqui eu quero falar com você. Preste atenção, por favor. Talvez você esteja aí com a sua vida espiritual toda bagunçada. Talvez você esteja aí com a sua vida espiritual sem forma e vazia, assim como era a terra no princípio. Toda desorganizada. Meu querido irmão, se você se arrepende, se você se volta para o Senhor, você então está numa condição de barro, de uma condição de um barro sem forma ainda nas mãos de Deus, e Deus pode pegar essa vida bagunçada, Deus pode pegar essa vida sem forma e vazia, e Deus pode dar forma, e aí sim fazer um vaso para uso no reino de Deus, para uso na casa de Deus. Então o que Deus está apresentando aqui para o seu povo é um privilégio. Deus está dizendo: vocês estão longe, vocês estão afastados, vocês estão sem forma, vocês perderam a essência, vocês perderam a forma de ser povo de Deus, a forma de ministrar, a forma de adorar. Eu posso fazer de vocês um vaso, eu posso dar forma a vocês. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Então Deus vai continuar falando no verso 7,
No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar, destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Preste atenção aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o oleiro, vocês são o barro. Quando eu disser que vou trazer juízo a um determinado povo, quando eu disser que vou arruinar, que eu vou derribar um reino por causa dos pecados, quando eu jurar que vou destruir um povo por causa dos seus pecados, porém, se esse povo se converter, se esse povo se arrepender, se converter da sua maldade, que eu falei, então também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. O que Deus está dizendo para ajudar aqui é o seguinte: se vocês se converterem, eu cancelo o juízo. Se vocês se convencerem, se vocês se converterem, eu cancelo o juízo sobre vocês. Eu quero lembrar a você aqui um episódio onde Deus fez isso. Nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre o livro do profeta Jonas. E lá no livro do profeta Jonas, Deus envia Jonas a pregar a Nínive. E Deus havia mandado Jonas levar uma palavra contra aquela cidade, de que iria destruir os ninivitas. Mas quando Jonas prega, quando Jonas anuncia ali o juízo de Deus, o povo se arrepende. Aquele povo ímpio, perverso e mau, que não conhecia o Senhor, que não sabia a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, que não tinha discernimento de Deus. Quando aquele povo se arrepende, quando aquele povo se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus cancela o juízo que ele havia prometido enviar contra os ninivitas. Então, Deus, diante da conversão, diante do abandono do pecado, diante do arrependimento, Deus também, ele cancela o juízo que ele havia dito. Porém, esses mesmos ninivitas, da qual Jonas havia pregado, na verdade, a geração seguinte àquela a qual Jonas tinha pregado, cerca de 100 anos depois, aqueles ninivitas da qual haviam os filhos daqueles da qual haviam se arrependido, voltaram a fazer aquilo que era mal ao Senhor. Então Deus levanta um outro profeta, o profeta Naum. E o profeta Naum, a sua palavra não é nem uma palavra para trazer arrependimento, já é uma sentença de condenação. Para aquela geração, no tempo de Naum, não houve arrependimento. Deus então envia o juízo sobre eles e os ninivitas são totalmente destruídos pelos seus inimigos. É isso que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias para ajudar. Olha, se eu disser que vou arrancar vocês, se eu disser que vou destruí-los, que eu vou derribá-los, porém, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu me arrependerei do juízo. Mas veja o verso 9, em que ele continua dizendo: e no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. O contrário também é verdadeiro. É isso que Deus está dizendo aqui. Talvez você tenha aí uma palavra de Deus, talvez você tenha aí uma palavra profética de que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Talvez você tenha aí uma palavra profética que lhe dá a sensação de que Deus tem um plano especial na sua vida. Eu creio que Deus tem um plano especial na sua vida. Talvez você esteja agarrado ao seu pecado, porque Deus disse que você seria uma bênção. E você então tem tentado o Senhor. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: olha, quando eu disser que vou edificar, quando eu disser que vou plantar, quando eu disser que eu vou fazer o bem a alguém, mas se essa pessoa a quem eu disse que eu iria edificar, essa pessoa a quem eu fiz uma promessa, fizer o que é mal, então eu vou me arrepender do bem que eu faria a essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, você que está afastado de Deus,
e tem uma palavra de Deus, e tem uma promessa de Deus, tem aí uma palavra profética de que Deus o abençoaria, de que você seria uma bênção, mas você está longe, você está desviado, você foi para longe do Senhor, mas você continua agarrado a essa promessa em pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se engane, aquela palavra que Deus diz vai se cumprir se você estiver diante do Senhor, se você permanecer em Cristo. Fora de Cristo não existe esperança, fora de Cristo não existe promessa de Deus para a sua vida, existe juízo. As promessas estão condicionadas a um povo andar diante do Senhor. As promessas estão condicionadas a você viver com Deus, a andar com Deus, a servir a Deus. E não é que Deus vai ser infiel na sua palavra. Não, você está sendo infiel à promessa de Deus. Você está sendo rebelde à promessa de Deus. Porque quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos uma palavra de Deus, e nós usamos desta palavra, desta boa promessa de Deus, para justificar o nosso pecado, nós anulamos a promessa de Deus por causa do nosso pecado. Então não se engane, pode ser que você tenha uma palavra de Deus aí, mas está vivendo em pecado. Volte para o Senhor. Essa palavra se cumprirá em uma condição em que você está diante de Deus e não longe dele, não afastado dele. É isso que o Senhor está falando aqui através do profeta Jeremias, e ele está falando isso com o seu próprio povo. Ele está falando aqui com Judá. Talvez você tenha aí uma ou outra palavra de Deus na sua vida. O povo de Judá tinham centenas, milhares, muitas e muitas promessas. E Deus está dizendo: eu disse o bem, eu disse que faria o bem, eu disse que os edificaria, que os plantaria, mas se vocês fizerem o mal, eu também vou me arrepender daquilo do bem que eu disse que eu faria contra vocês. Qual foi a reação do povo de Judá diante desta visão, diante da proposta de Deus de restauração? Olha que triste isso, meus amados irmãos. Verso 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Perceba, meus amados irmãos, Deus aqui então usa o profeta para dizer: eu tenho um interesse, eu tenho a intenção de restaurar você, ó casa de Judá. Eu tenho a intenção de restaurar você, meu povo. Se vocês se arrependerem, eu posso dar forma a vocês. Se vocês se arrependerem, eu posso fazê-los um vaso de honra. Eu vou cumprir a minha palavra. Se vocês se arrependerem, eu não envio juízo contra vocês. Se vocês se arrependerem, eu mantenho a minha palavra que eu disse, a minha boa palavra. As minhas promessas se cumprirão. Mas veja qual foi a reação do povo. O Senhor diz através de Jeremias: eu estou forjando o mal e formo um plano contra este povo. Por quê? Porque Deus conhecia o coração deles. Deus sabia que eles não aceitariam a proposta de Deus. Deus sabia que aquele povo não queria ser restaurado. Já imaginou essa tragédia? Um povo que não quer ser restaurado por Deus? Alguém que não deseja a restauração do Senhor? Pode parecer um absurdo, mas é mais comum do que você possa imaginar. E aqui está, veja a resposta do povo para Deus no verso 12. Mas eles diziam: não há esperança. Por que andaremos de acordo com os nossos projetos? E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha a resposta deles para Deus. Eles estão dizendo: Senhor, não tem esperança. Eu vou andar de acordo com os meus projetos. Eu vou fazer de acordo com a dureza do meu coração. Isso aqui é aquela pessoa que diz assim: para mim não tem mais jeito não, pastor. Eu já fui longe demais. Eu já fiz coisas que você nem imagina. Na verdade, as pessoas que estão dizendo isso, elas não estão dizendo isso porque elas têm um sentimento de piedade,
um sentimento de consternação. Não, elas estão justificando a dureza do seu coração. Elas estão dizendo: eu quero continuar onde estou. Eu quero continuar do jeito que eu estou, sem me arrepender. Eu não quero voltar para o Senhor. Não vejo esperança e não quero a esperança de ser restaurado. Não quero a esperança de ser renovado. Não quero. É isso que eles estavam dizendo para o Senhor. Diante disso, nós vamos então agora, rapidamente para finalizarmos, ao capítulo 19 do livro do profeta Jeremias. Porque diante dessa situação, diante da dureza do coração, diante da falta de arrependimento do povo, Deus então vai usar novamente uma outra figura, um outro vaso. Só que agora o vaso não está mais na mão do oleiro. Agora não é mais um vaso ainda mole como barro. Não, Deus então ordena a Jeremias no capítulo 19, verso 1: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos, dos filhos do povo, dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale dos filhos de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Deus então ordena para que o profeta Jeremias compre uma botija, um vaso já queimado, um vaso já pronto. E preste atenção aqui. Enquanto o vaso está nas mãos do oleiro, está mole, tem esperança de restauração, tem esperança de graça, tem esperança de bênção, tem esperança de renovação. Mas uma vez que o barro é levado ao forno, é endurecido, é queimado, esse vaso nunca mais pode ser restaurado. Se esse vaso quebrar, não tem como ser restaurado. Caco de vaso não é restaurável. O barro mole, há restauração, mas o barro depois de seco, depois do vaso pronto, não tem como restaurar esse vaso. Não tem como amassar de novo. Não tem mais consistência, não tem mais liga, não tem como mais refazer. E o que Deus está dizendo é que vai fazer exatamente isso. Agora Jeremias tem um vaso queimado, duro nas mãos. E Deus ordena para que ele vá até a esse vaso, a esse vale dos filhos de Inom. E lá ele então vai quebrar esse vaso. Está no verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo, e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá lugar para os enterrar. Diante da dureza do povo, diante do povo rejeitar ser restaurado por Deus, a Bíblia diz que o Senhor então agora usa essa outra imagem, o vaso quebrado. Jeremias então quebra o vaso, vira um monte de caco. Ele não apenas quebra, mas ele enterra aqueles cacos quebrados. Querido e amado irmão, ainda a graça de Deus estendida sobre a sua vida, eu não tenho dúvida disso. O amor de Deus ainda é estendido sobre você. O Senhor ainda o chama. Você está aqui, está ouvindo a palavra de Deus. Você está exposto ao Evangelho. Deus com amor te chama. Deus com amor quer moldar a sua vida, com cuidado, com carinho, com dedicação, com propósito. Mas se você continuar resistindo ao Senhor, se você continuar resistindo ao Espírito Santo, se você continuar resistindo à palavra de Deus, ao arrependimento, à confissão, à conversão, chegará uma hora em que Deus quebrará o vaso e não haverá mais restauração. Você não vai conseguir mais se levantar, você não vai conseguir mais se reerguer, porque vaso quebrado não pode ser restaurado. Mas a minha oração é que o Espírito Santo tenha chamado você, tenha despertado o seu coração neste mês, para que você possa então voltar-se ao Senhor. E agora é a sua chance, agora é o momento. Você está diante do Senhor, daquele que pode restaurar, daquele que tem poder para restaurar. E eu gostaria de orar pela sua vida em nome de Jesus nesse sentido. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida, meu Deus, desse irmão, dessa irmã, que como vaso, Senhor, como barro, ainda está nas Tuas mãos.
Ainda há, ó Deus, esperança de restauração. Restaura, Senhor. Restaura, meu Deus, a vida deste homem. Restaura a vida desta mulher, ó Deus. Restaura, meu Deus, o ministério, Senhor, do teu servo. Restaura o ministério da tua serva. Pai querido e santo, o Senhor tem chamado, o Senhor tem operado com graça, o Senhor tem despertado, meu Deus, ó Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Ó Pai querido, receba, meu Deus, esse coração, receba essa vida diante de Ti, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, por misericórdia, por amor, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Querido e amado irmão, quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o seu coração. De novo, quero pedir a você, compartilhe essa mensagem, deixe aqui embaixo nos comentários a sua saudação, o seu abraço, o seu carinho, de onde você está falando, e seja também um amigo da missão. Nos ajude nesse ministério, é muito importante, amém? Quero deixar vocês também, daqui a pouco, às 21 horas, com o programa do Ministério de Mulheres, Conexão Feminina. Não perca! A programação da TV Viva a Promessa é uma bênção na vida da igreja. Participe. Deus abençoe o seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.